Porque as raízes do problema estão no sistema monetário baseado no padrão dólar, que é uma moeda inconversível emitida por um governo que não é resgatável em nada e que pode ser impressa à vontade, como todas as demais moedas dos países. Só que essa é a moeda de reserva mundial. Aí começa o problema. Eu tenho a tranquilidade, a convicção ou a confiança de deixar um patrimônio relevante, viajar pelo mundo pelos próximos 5 anos, desaparecer e aí voltar e ver quanto é que está valendo o Bitcoin, como é que está a rede do Bitcoin. Com o Bitcoin eu tenho essa segurança. Com as demais, de forma alguma. Google admitiu que praticou censura durante o governo Biden, em larga escala, especialmente no YouTube. Que é impressionante isso. Começando mais um Ush Responde, as perguntas que vocês enviaram na quarta-feira e quinta-feira, 24 e 25 de setembro. Foram várias, meu muito obrigado. E publicando o Ush Responde extraordinariamente no sábado, porque tivemos que antecipar a gravação por motivos de agenda. E antes de respondê-las, um lembrete para aqueles que querem alguma ajuda profissional com seus investimentos, planejamento financeiro e patrimonial, converse com a nossa equipe da Liberta Wealth. Vou deixar o link aqui embaixo e também o código QR na tela. Aí você pode ter uma solução customizada para a sua necessidade, os seus objetivos familiares e patrimoniais. E dito isso, vamos lá à primeira pergunta. Como a Faria Lima se sente sabendo que todo o apoio restrito do Trump ao Milley é só para bater no Lula, sendo que eles elegeram esse governo? Sim, eles ajudaram a eleger este governo Lula, é verdade, muitos fizeram L, mas eu discordo que o apoio restrito do Trump ao Milley é só para bater no Lula. Para mim tem algo bem mais simbólico e estratégico por trás dessa aliança do Trump ao Milley. E realmente, as palavras foram de apoio irrestrito. É impressionante assim como o Trump está endossando o Milley. Porque é dos únicos governos realmente alinhados aos Estados Unidos. E o sucesso do Milley na Argentina também pode reverberar para o restante do continente, América Latina. Isso é muito importante. Então tem aí um objetivo geopolítico dos Estados Unidos para garantir ou ajudar no sucesso do governo do Milley, que não está garantido, já cansei de falar vídeo sobre isso, até fiz um recente sobre essa ajuda. Então tem mais esse objetivo, além, claro, da afinidade mútua, desde que o Milley chegou ao poder na Argentina e sempre se aliou ao Trump, foi dos primeiros a elogiar e parabenizar a vitória do Trump, e sempre se colocou como um forte aliado, também incondicional do Trump, e agora está recebendo este carinho de volta, digamos assim. Mas tem uma estratégia clara do governo americano apoiando o Milley. Mas só para encerrar essa pergunta, o que está sendo sinalizado agora foi uma linha de 20 bilhões de dólares, uma linha de swap, então é entre o Federal Reserve e o Banco Central da Argentina. Não foi confirmado, mas o secretário do Tesouro, na quarta-feira, ele publicou uma mensagem sobre isso e que, de fato, demonstra o quanto que eles estão dispostos a ajudar. Além de usar o Fundo de Estabilização Cambial do Tesouro Americano para comprar dívida da Argentina. Olha, eu não tenho notícia de um socorro unilateral dessa magnitude, desse escopo por governos do governo americano para outros países. Há um precedente, mas não tão assim nessa dimensão, que foi com o México na crise da Tequila Crisis, em meados da década de 90, mas agora eu diria que a ajuda é maior. Sem dúvida que ajuda, mas pode ser insuficiente. Assistam esse vídeo sobre o resgate do Milley pelo Trump. Finalmente, os Estados Unidos acordaram e vão financiar o desenvolvimento dos parceiros no quintal deles, no lugar de financiar inimigos do outro lado do mundo. Não diria que é exatamente isso. Percebo que há um entendimento claro de como a China é um adversário geopolítico e precisa ser controlado, mitigado, mas ainda assim eles vão financiar aqueles que eles consideram aliados e que muitos diriam que são ditaduras ou que são regimes opressivos contra os seus próprios cidadãos. Então, essa ideia de que os americanos, a política externa, estão apenas apoiando a democracia, a liberdade e a autodeterminação dos povos, convenhamos, a gente sabe que é balela e eles estão apoiando aqueles que servem aos interesses dos americanos.
Tem inúmeros casos, nem preciso ficar citando aqui, de regimes autoritários que são muito apoiados, endossados pelo governo americano. E não é do Trump agora, isso vem de décadas. Como você diz, Trump tem um diagnóstico correto, mas o tratamento equivocado. Qual seria o tratamento austríaco para esse problema? Qual seria uma resposta libertária às práticas anti-mercado que distorcem o comércio internacional? Sabe que essa pergunta, ela me remete a as perguntas que a gente recebe, normalmente os austríacos, pô, agora, olha a bagunça que tá a economia mundial, a economia de vários países, é na Argentina, foi na Venezuela, foi no Brasil do passado, enfim, muito mais no Brasil do passado. E aí do tipo, ó, tá bom, agora, pô, resolvam. Agora que tá esse caos, tá, o que vocês fariam agora? Bom, primeiro de tudo, os austríacos não deixariam chegar a esse caos. Por exemplo, no caso do comércio global, por que chegamos também a esse ponto? Porque as raízes do problema estão no sistema monetário baseado no padrão dólar, que é uma moeda inconversível emitida por um governo que não é resgatável em nada e que pode ser impressa à vontade, como todas as demais moedas dos países. Só que essa é a moeda de reserva mundial. Aí começa o problema. As consequências, a realidade atual é decorrente deste padrão monetário, ou boa parte decorrente desse padrão monetário. Então, como é que a gente corrige isso? Pô, nem teríamos que ter entrado neste regime lá atrás. Então, o acordo de Bretton Woods já foi um problema em si. Ter abandonado o ouro foi o início, a gênese do problema atual do comércio global. Então, é muito difícil resolver o problema atual sem resolver a causa raiz. Por isso que eu sempre digo que qualquer solução do Trump de tarifa e de enfraquecer o dólar são paliativos, porque não resolve a causa raiz, não ataca a raiz do problema, a doença que é o padrão monetário baseado no dólar, uma moeda inconversível. Então, como é que a gente resolve isso? Mudando o padrão monetário. Vamos voltar ao ouro, vamos ter um padrão que realmente é baseado no ativo, que não é dependente de nenhum governo, que não sofre interferência política. Precisaríamos voltar a este padrão monetário, mas não vejo nenhum governo. Então é muito difícil um austríaco resolver hoje esse problema. Essa é a verdade. Deveríamos sim buscar uma cooperação internacional e nos desvencilharmos de uma moeda emitida por um único país. Agora, como construir esse consenso é muito difícil. Então, agora que o estrago está feito, não peçam aos austríacos para consertar e dizer, ó, tá vendo? Os austríacos não conseguem resolver agora. Qual a sua visão sobre a demanda energética necessária para manter o ecossistema do Bitcoin? Visto que quanto maior o uso, maior será a energia demandada. E como o viés de sustentabilidade pode atrapalhar a evolução da tecnologia? Primeiro, eu vou responder especificamente sobre o Bitcoin, depois eu vou ampliar a resposta para que ela abarque também questões energéticas um sentido mais amplo. Primeiro, sobre o Bitcoin específico. Ele foi um sistema muito bem desenhado, e aí está uma das grandes genialidades por trás dessa invenção do Satoshi Nakamoto, porque o Bitcoin ele se autorregula, ele é autossustentável no sentido que ele se adapta às condições econômicas de cada momento. Tanto pelo lado da receita dos mineradores, isso aí tem a ver com o preço do Bitcoin e a recompensa, que tem a ver com a criação de novos Bitcoins e também as tarifas pagas pelos usuários. Então, um lado é a recompensa dos mineradores, a remuneração deles, e o outro lado é o custo dos mineradores. Pô, se o custo está aumentando porque a energia está sendo mais demandada e por qualquer motivo a energia ficou mais cara, o que acontece? Bom, os mineradores vão ter prejuízo. Se eles vão ter prejuízo, vão ter que... Algumas máquinas serão desligadas, vai cair a força computacional e em algum momento, a cada 2016 blocos, a rede recalcula a força computacional para sempre manter em média os 10 minutos entre cada bloco. Portanto, se a rede fica mais lenta, os blocos são demorados, demoram mais para serem minerados, e depois de 2016 blocos haverá um ajuste de dificuldade para diminuir a dificuldade e assim se reajustar àquela nova realidade econômica dos mineradores ou da mineração. Então não importa muito o custo da energia, o custo de mineração ou a energia demandada. A rede ela é autorregulável por conta do mecanismo de ajuste da dificuldade de mineração. Isso é brilhante. Mas agora avançando, e só ainda nessa resposta, por isso que o Bitcoin também ele
vai sempre buscar formas mais eficientes de usar a energia, porque os mineradores precisam de lucratividade para se manterem em operação, não tem mágica. Então, mesmo um custo energético mais elevado ou demanda energética obrigará os mineradores a buscar formas mais eficientes de minerar. Equipamentos melhores, que consumam menos energia e assim por diante. Agora, a resposta mais ampla vai no sentido de os humanos, historicamente, consomem cada vez mais energia. Em volume absoluto, nós estamos usando mais energia. E quanto mais a gente descobre formas eficientes de usar energia, nós acabamos redirecionando aquela energia que foi poupada para outros usos. Por isso que no absoluto nós seguimos consumindo mais energia. Alguns países já conseguiram chegar num pico de consumo de energia e serem mais eficientes, mas a história do consumo de petróleo, do consumo de eletricidade, é que quanto mais eficientes se tornam as mercadorias, a nossa infraestrutura e o uso da energia, a gente canaliza agora aquela energia que foi poupada para outras finalidades. Então, agora a gente pode usar a energia para outros fins, para outros usos. E é o livre mercado, por meio da inovação, por meio da concorrência, por meio do sistema de preços livres e desimpedidos, pelo sistema de lucros e prejuízos, que vai forçando os empreendedores, os inovadores, a criarem formas mais eficientes de usar a energia, menos poluentes, e assim poupar energia e permitir que essa energia agora que está sendo gerada possa ser usada para outras finalidades. E para mim isso que é a parte sensacional de entender como funciona a economia e o avanço tecnológico, porque essa é a história da humanidade. Tem um livro muito bacana que eu preciso até, daqui a pouco vai ser uma resenha para o Clube do Livro no Follow the Money. Quem não conhece Follow the Money, siga o Dinheiro, nosso aplicativo, acumular conteúdo de finanças, economia e investimentos. Link na descrição do vídeo, código QR aqui na tela. Além dos documentários, cursos de ciclos de mercado, tem muita coisa bacana. A gente acabou de publicar o nosso primeiro Clube do Livro, falando sobre o Alerta Vermelho, é o nome do livro, do Bill Browder, que é o investidor americano que deu origem à Lei Magnitsky, né? Muito interessante. Enfim, mas o livro que eu ia falar, fechei parênteses, o livro que eu ia comentar é o The Ultimate Resource, do Julian Simon, que mostra justamente como os humanos, e por meio do livre mercado, conseguiram consumir cada vez mais energia, gerar mais energia, mais abundância de energia, com usos mais eficientes e assim, é fantástico. Então, acho que essa era a resposta que eu ia dar. Até porque agora, terminando essa resposta, que já ficou um pouco mais longa, né? Qual é o grande uso energético do momento? Inteligência artificial. Pô, mas inteligência artificial, 3 anos atrás, praticamente não existia para o grande público. E agora essa é uma nova fonte de demanda brutal. E como seguiremos usando cada vez mais inteligência artificial, não é que a gente está deixando de usar energia para outros fins, é que é uma nova fonte de demanda energética. Como é que a gente provê essa demanda para a inteligência artificial? Teremos que gerar mais energia. Esse é um dos motivos também agora pelo renascimento, finalmente, da energia nuclear. Não apenas porque ela tem tudo a ver com energia limpa, segura, confiável, mais barata, e que pode ajudar na transição energética, em qualquer problema que tenha de mudança climática. Então é muito bom para o meio ambiente, mas também porque é a única capaz de capaz de fornecer abundância energética, que é o que precisamos agora para a revolução da inteligência artificial. Então chegaremos daqui a alguns anos gerando e consumindo muito mais energia do que hoje estamos gerando e consumindo. Então seguiremos gerando e consumindo cada vez mais energia. E assim que a gente se torna mais eficiente num nicho específico, a energia poupada será canalizada para outras finalidades. Agora, a finalidade da vez é IA. E nem se fala mais de energia para a mineração de Bitcoin. Parece que isso foi esquecido e que deve ficar esquecido mesmo, que não é a grande fonte de consumo. Será agora inteligência artificial. A nova grande fonte de consumo. Você acredita que continuaremos vendo uma expansão da liquidez global até meados do ano que vem, conforme muitos analistas estão projetando, e por consequência os ralis de alta nos ativos continuarão por mais alguns meses? Neste momento, até
a liquidez pelos bancos centrais está diminuindo. O Banco Central Europeu está diminuindo o balanço, o Banco Central do Japão, o Banco da Suíça, o Fed, o Banco da Inglaterra, está todo mundo enxugando liquidez. Eu entendo que em algum momento eles vão cessar este movimento, até porque os rendimentos da dívida soberana vão acabar subindo, então os juros ficam mais altos, complica o refinanciamento da dívida pública, financiar o déficit fiscal. Então imagino que eles vão parar de vender os ativos logo, então vão cessar esse enxugamento da liquidez e podem voltar ao cenário oposto, que foi lá da crise de 2008, depois da pandemia, que era o cenário de compra de ativos, injeção de liquidez. Mas é difícil fazer previsão de próximos meses, muita coisa pode acontecer, se vem uma crise, se a guerra aumenta, enfim. Qualquer coisa no curto prazo pode acontecer e aí, independente de liquidez, a gente pode ter uma correção forte nos mercados, até um crash. Então, próximos meses, não tenho ideia. Mas, para mim, a previsão que é mais sensata e mais precisa de fazer é a de mais longo prazo, em que, sim, a criação de dinheiro, a liquidez que a longo prazo tende a crescer, vai fazer com que os ativos sigam se valorizando. Para mim, essa é a previsão mais prudente de se fazer. Acredito demais no Bitcoin como uma reserva de valor, especialmente para um futuro próximo. Mas fico me perguntando qual a diferença essencial do Bitcoin para as outras criptos como Ethereum, Solana, XRP. Sei que elas têm outro papel além de apenas uma moeda, mas por qual motivo essas outras moedas podem não ter um potencial maior ou igual ao Bitcoin? Em termos de valorização de preço, no curto prazo, nessa janela de agora, será que no próximo ano, nos próximos 2 anos, é o Bitcoin que vai se valorizar mais do que essas? Não tenho a menor ideia, pode ser que essas aqui possam superar o Bitcoin em valorização. Porém, nenhuma delas compartilha das propriedades irreplicáveis do Bitcoin. Dentre elas, não ter mais o seu criador, ser a mais descentralizada entre todas essas redes, portanto, ser o protocolo mais imutável possível, é o que temos hoje, e, portanto, pensando novamente no longo prazo, em nenhuma dessas redes que você mencionou, eu tenho a tranquilidade, a convicção ou a confiança de deixar um patrimônio relevante, viajar pelo mundo pelos próximos 5 anos, desaparecer e aí voltar e ver quanto é que está valendo o Bitcoin, como é que está a rede do Bitcoin. Com o Bitcoin eu tenho essa segurança, com as demais, de forma alguma. Então um ativo que tem o potencial de ser a reserva de valor desse século e até mesmo uma alternativa monetária, um novo padrão monetário, uma nova rede de liquidação internacional de fato, para mim é incomparável. O Bitcoin segue sozinho. O uso de stablecoins com cartão de crédito por aplicativos on-chain vai ajudar a diminuir cada vez mais o uso de moedas fiat, enfraquecendo moedas de países emergentes. As stablecoins são pareadas, lastreadas numa moeda fiduciária. Normalmente é o dólar, euro também tem algum uso, mas o dólar está se sobressaindo como a principal, até porque é a moeda de reserva. E sem dúvida que na margem, as moedas emergentes tendem a sofrer. Esse é um dos motivos que o Banco Central do Brasil, dentre outros países que têm moedas ruins, estão preocupados com a ascensão das stablecoins e têm receio de que elas possam ser usadas em carteiras autocustódia, justamente por isso. Se eu posso fazer pagamento com stablecoin, não passo por sistema bancário, não preciso nem passar por real, em última instância, pode minar a demanda pelo real, o que complica a efetividade da política monetária pelo Bacen e qualquer outro banco central emergente. Então, sim, há este receio. Para mim, eu acho isso excelente, porque traz uma concorrência ao Banco Central, forçaria ele, o Banco Central daqui, o do México, que é a moeda emergente, a prover uma política monetária, a prover uma moeda mais saudável, a defender de fato a sua moeda. Olha como está a nossa. O real está com inflação de 5%. Ao ano, há mais de 12 meses, se eu não estou enganado, ou mais do que isso. Isso vai destruindo o poder da moeda, o poder de compra da moeda. E ainda sem perspectiva de voltar para a meta, a inflação de 3%, que também é ruim. 5% é pior ainda. Então se as stablecoins forçarem os bancos centrais a serem mais prudentes com suas moedas e realmente defenderem o valor delas, para mim é excelente. E deveria ser na visão de qualquer cidadão. No seu vídeo sobre as montadoras chinesas, existe algum risco de se adquirir um carro dessas montadoras no Brasil? Tipo, a montadora falir ou encerrar operações no Brasil, visto que esses carros possuem peças altamente proprietárias, impossíveis de se encontrar fora da montadora. A resposta imediata é sim, existe o risco. Não dá pra gente negar esse fato, mas a gente precisa
elaborar melhor, entender o timing desse risco, como isso poderia se materializar na prática. Não é algo de curto prazo, não acho que isso aconteceria logo. E mais, que eu comentei no vídeo, por essas indústrias representarem a imagem da China no estrangeiro, tem algo assim realmente do orgulho chinês, da indústria chinesa no exterior, e o Partido Comunista, na minha avaliação, é a previsão que eu faço, não acredito que eles permitiriam essas marcas chinesas de comprometerem a imagem da China no estrangeiro e gerarem um caos nos mercados em que elas têm presença, com falta de peças, com serviço precário, com problemas na cadeia de suprimentos. Eu entendo que haveria uma ajuda pelo menos para manter uma normalidade no fornecimento de peças e assistência técnica. Essa é a minha previsão. Tenho certeza que isso vai acontecer? Não tenho ideia. Mas assim como já aconteceu com marcas no passado, uma que me vem à cabeça, é uma marca mais de luxo, né? Alfa Romeo italiana, que era uma marca que veio para cá, acho que agora, nem sei em que pé tá, eu sou bem ignorante com relação a marcas de carro, não é um hobby que eu tenho, mas eu lembro que quem comprou a Alfa Romeo, pô, ficou muitas vezes a ver navios, porque era uma assistência técnica mais cara, não tinha peça, enfim, era complicado. Pô, mas hoje os BYD não é um carro de luxo, né? Tá muito mais inserido aí na frota brasileira. Então, por esse motivo também, eu imagino que uma montadora deste porte, a principal de elétrico na China, não acho que eles permitiriam simplesmente, supondo por hipótese, não estou prevendo isso. A BYD está com problemas financeiros, vai ter que fechar fábricas no Brasil e fornecimento no Brasil. Simplesmente levanta a barraca e vai embora e deixa todo mundo na mão. Não vejo isso acontecendo e espero não estar errado. E tampouco acho que isso aconteceria dentro de 6 meses ou um ano. Vai levar mais tempo. Faz sentido deixar dinheiro em real, mesmo que 40% do patrimônio? Quanto menos possível puder estar no Brasil e mais proteção você puder oferecer ao seu patrimônio, melhor. E aí não é apenas ativos em moeda forte, outros ativos que se protejam de moedas, da desvalorização das moedas, mas também em jurisdições em que há uma segurança jurídica que você está longe das garras do governo brasileiro e de qualquer outro governo. Vale para o Brasil, vale também para outros países. Então, eu sei que tem gente aqui que mora fora do Brasil. Mas uma pergunta que cada um deve se fazer, porque eu já tive isso em reuniões com clientes, é qual é o nível da sua exposição ao real brasileiro? Muitas pessoas acabam avaliando apenas a sua liquidez financeira. Pô, meus investimentos aqui no Brasil, investimentos fora, na verdade o que eu tenho aqui está 50% no Brasil, 50% fora, ou está 70% no Brasil e 30% fora. Mas eles restringem essa análise apenas à liquidez financeira. Mas você precisa considerar o restante do seu patrimônio. Imóveis, empresas, alguns têm negócios que estão no Brasil, estão precificados no real e sofrem com o vai e vem da nossa economia e todos os nossos problemas. Se você coloca tudo isso na balança, nesse cálculo, muitos perceberão que a exposição ao real é muito mais do que 40%, ou 50%, ou 60%, pode chegar a 80%, 90%. Então, o patrimônio está quase todo exposto ao Brasil, ao real e aos riscos da nossa economia, do nosso país. Então, façam esse cálculo também, não apenas a liquidez financeira, quando considerarem dolarização de patrimônio. Políticos velhos não entendem Bitcoin. Quando sim, cortarão a internet, ou teremos VPN estatal? Os políticos velhos, novos, mais velhos, anciões, jovens, todo mundo vai precisar de Bitcoin. Então, e nem vão precisar entender, assim como eles hoje gostam de dólar, alguns ainda gostam de ouro. No Brasil sempre foi o dólar principal, pensando nos mais antigos, mas vão precisar de Bitcoin. Não vejo que eles vão cortar a net e teremos que usar VPN estatal. Talvez teremos que usar VPN não por causa do Bitcoin, mas por outras questões de censura. Até fazer um parênteses aqui, porque tem a ver com isso. O Google admitiu, numa carta enviada para o Comitê Judiciário dos Estados Unidos, que praticou censura durante o governo Biden em larga escala, especialmente no YouTube. Que é impressionante isso. Deveria escandalizar qualquer um, mas tem lá todos os detalhes. Eu fiz um tweet sobre isso.
Até deixa eu ler aqui o tweet, deixa eu voltar aqui, peraí. Google admite censura sob Biden, promete acabar com proibições de contas do YouTube de milhares de americanos censurados por discurso político. O Google também admitiu o seguinte ao Comitê Judiciário da Câmara. 1. O governo Biden pressionou o Google a censurar os americanos e remover conteúdo que não violasse as políticas do YouTube. A pressão de censura do governo Biden foi inaceitável e errada. O debate público nunca deve ocorrer à custa da confiança nas autoridades. A empresa nunca usará verificadores de fatos de terceiros, os fact-checkers. As leis de censura da Europa têm como alvo empresas americanas e ameaçam a liberdade de expressão americana, incluindo a remoção de conteúdo legal das maiores empresas de tecnologia do planeta. Admitindo. Bom, VPN, muitos países precisarão usar VPN. O país onde há censura descarada, os cidadãos já estão acostumados a usar VPN. Acabei saindo um pouco aqui da pergunta, mas enfim. Gostaria de saber, na sua opinião, se vale a pena um mestrado em economia ou um MBA. Depende muito do seu objetivo. Se for apenas para diploma, se for mercado financeiro, já reiterei isso várias vezes, vale a pena relembrar. Se for apenas, ou melhor, se um dos objetivos principais é impressionar pelo currículo, o diploma, eu diria que um certificado como o CFA, o Chartered Financial Analyst, é melhor do que um mestrado em economia e talvez até mesmo que um MBA. Se for para ainda não seja um certificado, mas seja um mestrado ou um MBA, se for um MBA fora, alguma escola americana de renome ou alguma na Europa, diria que vai ser mais importante, vai ser mais bem visto e considerado do que um mestrado em economia. Agora, se o seu objetivo é mais o conhecimento, aí vá atrás daquele que vai atender melhor a sua busca por conhecimento. Que foi o que eu fiz quando decidi deixar, na época, a Letícia em Grupo Elevadores, morava em Dubai e quis fazer o mestrado em economia, especificamente em Escola Austríaca de Economia. Fui em Madrid, na Espanha, na época era dos únicos locais possíveis para fazer o mestrado exclusivamente na Escola Austríaca de Economia. Porque eu queria o conhecimento, estudei pra caramba porque eu queria estudar e não estava nem com o diploma. Inclusive, nunca busquei meu diploma. Não falo isso com orgulho, mas eu estava com pressa, tive que sair da Espanha, voltar ao Brasil para trabalhar, era uma burocracia pegar o diploma e nunca peguei meu diploma. Terminei o mestrado, mas não peguei o diploma. Explica os motivos que levaram à compra do TikTok pelos Estados Unidos. Eu preciso fazer um vídeo até um pouco mais elaborado sobre o assunto, mas a verdade é que as queixas do governo Trump, e acho que não é apenas do Trump, tá? Isso vai além do Trump. Se eu não me engano, também foi uma polêmica durante o governo Biden. Elas têm a ver com a possibilidade de monitoramento, de espionagem, de vigilância dos americanos pelo Partido Comunista por meio de um aplicativo como o TikTok. Os mais paranoicos dirão que sim, isso ocorre e é verdade, outros dirão que é um exagero, é paranoia pura, mas a verdade é que o aplicativo TikTok, ele tem, especialmente no algoritmo nos Estados Unidos, que é diferente do algoritmo que roda na China, nos Estados Unidos e fora da China, Europa, Brasil, etc. Ele é nocivo, especialmente para crianças, para jovens, e muitas vezes ele acaba viciando jovens. Eu tô aqui sem dúvida que generalizando, sem entrar em tanto detalhes, e eu vou recomendar um podcast que eu vou ter que lembrar agora, eu lembro acho que é da Bloomberg, que conta a história do TikTok, do seu algoritmo, todas as controvérsias. Esse podcast já tem uns 2 ou 3 anos, e é impressionante o quanto que o algoritmo ele foi treinado para viciar e até levando muitas vezes a conteúdos sexualizados e para jovens, até pré-adolescentes, enfim, é um negócio meio complicado. Aqui em casa a criança não pode ter rede social de jeito nenhum. Para nós é considerado veneno. Qualquer rede social pra gente é álcool, é veneno, é droga. Então crianças antes de 18 não podem ter rede social. Espero conseguir cumprir essa regra até os filhos chegarem a 18 anos. Então tem um pouco disso por trás dessa compra, mas vou dever uma resposta um pouco mais completa sobre isso. Na sua opinião, a Tesla já é um conglomerado tecnológico, carros autônomos, robôs, IA? Eu diria que ela tem ainda muita pretensão de ser este conglomerado. Carros elétricos, autônomos, está em teste ainda, não dá para dizer que esse trabalho acabou. Robôs, confesso que sou bastante cético em relação aos robôs, o Optimus lá da Tesla.
E bom, a IA, sim, ela já está desenvolvendo, não a Tesla diretamente, mas por meio de inteligência artificial que ajuda a treinar o próprio FSD, que é o Full Self-Driving, a direção autônoma da Tesla, sim, já usa bastante. Então, acho que o potencial é enorme ainda da Tesla, mas como sempre tenho receio do seu preço de mercado, o seu valuation atual, acho que segue esticado. Mas tô comprado em Tesla ainda, tá? Eu comprei por causa daquela briga do. Realmente foi. Não é recomendação de investimento exatamente por conta disso, tá? Foi uma compra impulsiva, emocional e quase que em protesto depois que o Musk brigou com o Trump e eu decidi apoiar o Musk. Se você fala que existe juro negativo, por que você oferece serviço de investimento em bolsa? Nós oferecemos assessoria financeira completa para proteger todo o patrimônio e isso passa por liquidez no Brasil, aplicada em instrumentos que dão algum rendimento, inclui também bolsa de valores, inclui uma série de instrumentos financeiros, porque para a maior parte das pessoas, e mesmo para quem é Bitcoiner, eu estou respondendo assim porque eu sei que essa pergunta é de um Bitcoiner, ficar 100% alocado em Bitcoin não é possível, para muitos não é nem desejável. Até para a sua necessidade do dia a dia, sua liquidez financeira, alguma coisa precisa ficar alocada em algum instrumento de renda fixa para que o seu dinheiro perca o mínimo possível de poder de compra ao longo do tempo. Não é a aplicação, o investimento que vai realmente multiplicar o seu patrimônio, talvez nem vai proteger de fato, nisso eu concordo, mas ter zero, absolutamente nada, tudo em Bitcoin, para muita gente, para muitas empresas, simplesmente não é uma alternativa. Então, por isso que nós oferecemos tudo que é tipo de instrumento e ajudamos os investidores a entenderem os riscos, os retornos de cada instrumento, de cada jurisdição, risco do Brasil, risco lá fora, como mitigar esses riscos. E sempre Bitcoin é uma das posições mais importantes. Mas tem muita gente que prefere não entrar, não conhece, tem receio. O que eu vou fazer? Vou forçar o cliente a fazer isso? Não posso. Se a guerra da Ucrânia se tornar mundial, o dólar dispara. O dólar ele dispara normalmente em crises financeiras. Foi 2008, foi na pandemia, em qualquer outro crash de mercado, é quando o dólar dispara. Mas isso é no curto prazo, é algo mais momentâneo. Mas com uma guerra mais mundial, todas as moedas sofrem, incluindo o dólar. Então as moedas tendem a serem mais desvalorizadas. Por mais que o dólar pode disparar no primeiro momento, se houver uma crise financeira, um conflito de escala mundial costuma dizimar as moedas. Como ensinar sobre esforço, accountability para um filho que vai crescer em uma vida confortável? Olha, estou nesse processo, que eu também tenho filho, e eu diria que o ideal é não dar uma vida tão confortável para os filhos. Isso começa dentro de casa, no dia a dia, com pequenas tarefas. Uma coisa que eu sempre vejo às vezes os pais, avós, tios acabam fazendo, é normal, mas a gente tem que evitar, na minha opinião, não tratar os filhos como hóspedes de um hotel 5 estrelas num spa, fornecendo de tudo o tempo inteiro, cara, faz uma torrada, um misto quente, faz o café, faz o jantar, faz o almoço, recolhe os pratos, faz a cama, seca. Não. Independizem as crianças o mais cedo possível para que elas tenham autonomia e independência desde cedo. Nas mais insignificantes tarefas, que na verdade são bem importantes na criação, na educação, na formação da criança, do jovem. Então, eu diria que criar essa autonomia e independência é fundamental. E aí, por mais que você tenha uma condição financeira excelente, como é o caso da pergunta aqui de quem fez a pergunta, não dê tudo pro filho. Para mim, o não é uma palavra tão importante para as crianças e eu vejo que hoje não vou generalizar, mas vejo que há pais que têm receio de dizer não para as crianças, que vão magoar, ou dizer, para mim, não é das palavras mais importantes na criação de criança, então, de filhos. Não, aprenda a dizer não. Enfim, perguntaram, eu estou respondendo. Se alguém quiser comentar e criticar, fique à vontade aqui. Essa é uma coisa importante também de criação de filhos. Antes de ter filho, você fala muita coisa, tem princípios, tem atitude. Quando tem os filhos, às vezes a coisa muda, você entende alguns pais, entende situações,
você tende a julgar muito menos a criação alheia. Você nunca sabe o que está acontecendo, mas eu estou respondendo como eu pretendo e crio os meus filhos. Eu e a senhora Ulrich, obviamente. Segundo meu professor da faculdade, a crise de 2008 teve como causa a falta de regulação. Essa crítica, ela é antiguíssima, e eu diria o seguinte: a falta de regulação é um problema quando não há responsabilização. Por que eu digo isso? Porque, especialmente no sistema bancário americano, no sistema financeiro, os bancos são incentivados, junto com incentivos do próprio Banco Central, do Fed, a tomar cada vez mais risco, e se algo dá errado, eles são resgatados, eles não sofrem as consequências. É aquela ideia do cara coroa. Se der cara, os bancos ganham, se der coroa, a sociedade perde. Aí não dá. Então, é preciso que haja responsabilização, que eles arquem com os custos das suas apostas. No Brasil, é vigente o regime de responsabilidade ilimitada para os bancos. Então, os controladores, conselho fiscal, administradores, podem responder com patrimônio pessoal no caso do prejuízo superar o capital investido no banco. Nos Estados Unidos não é assim. O Gustavo Franco fala disso, é muito bacana. Deixa eu relembrar aqui, ó. As Leis Secretas da Economia tem uma passagem sobre isso. Esse livro, para quem gosta de economia, eu acho fantástico. Para mim, é o melhor do Gustavo Franco, dos melhores. E até porque ele é muito engraçado. Mas tem muitas verdades aqui, e numa das passagens ele fala justamente sobre isso. O regime de responsabilidade ilimitada que vigora no Brasil e não nos Estados Unidos. E aí, num ambiente que você diminui a regulação, você permite mais a oportunidade de risco, de aposta, de alavancagem, de instrumentos exóticos, e se der errado, o cara não responde com o seu, claro que é um problema. Então, a falta de regulação em si não é um problema. A falta de regulação sem responsabilização, aí sim é um grande problema. Trump chama Lula para conversa. É pegadinha para humilhação? E com essa eu vou responder a pergunta. O Trump é um cara muito safo. Ele é esperto pra caramba. E eu vou até aqui ler um trecho do seu livro, A Arte da Negociação, que talvez responda muito bem essa pergunta, porque ele diz aqui o seguinte: trazer um inimigo para sua posição, conhecido como atrair ou iscar, é uma estratégia comum em combates e jogos de estratégia para ganhar vantagem tática. Essa tática pode ser aplicada em diversos contextos, desde um combate físico até negociações. O objetivo é manipular o adversário para que ele se mova de maneira previsível para uma área onde você possa atacá-lo com eficácia. Palavras de Donald Trump. Veremos. Gostaria muito de ver esse encontro, Lula e Trump. E eu acho que por algum motivo ele não vai acontecer ou vai demorar para acontecer. Mas deveria acontecer. E com isso encerro mais um Ulrich Responde. Espero que vocês tenham gostado, desfrutem desse sábado dessa vez, com suas famílias, com seus amigos, e amanhã domingo também. E espero que tenham lavado as louças, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E acho que é isso, respondemos bastante coisa e voltaremos no próximo vídeo. Valeu, obrigado, até mais.